paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Quando os salvos subirem para a glória, alegria nos céus há de ter, ver o rosto sagrado de Cristo, face a face vamos conhecer, entre anjos e coros celestes, lá na glória nós vamos ouvir. E os salvos trajados de branco, nem sequer vão lembrar mais daqui. Oh, que glória será para nós, a igreja de Cristo subir. Lá no céu a festa continua, nem sequer vão lembrar mais daqui. Amém, glória a Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu amado e dileto ouvinte, irmão em Cristo, ou você que nos ouve através desse vídeo, creia que, quando Deus ordena na sua palavra, é a voz imperativa dele, é mandamento dele. Ele não está perguntando ao homem: se quiseres ir, se quiseres fazer, se quiseres receber, se quiseres acolher. Ele está dizendo que, quando fostes a mim, ou seja, fostes a um pequenino que sofre, desgarrado do aprisco do Senhor, ou que está numa situação de penúria, falando no campo espiritual, está despojado da graça de Deus. No campo social,
está desassistido por seus familiares ou pela sociedade, está numa situação de adversidade. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus veio para fazer esta obra de misericórdia, dar a sua vida por nossos pecados, como uma ovelha muda, nos redimir de toda iniquidade, apanhando pelos nossos pecados, tomando para si as nossas dores, enfermidades, problemas e trazendo-nos uma vida na sua graça. E quando o véu rasgou-se do alto a baixo em duas partes, Jesus cumpriu a sua missão terrena, mas nos deixou o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, pautado na sua misericórdia, no seu amor infinito. Alguém que amou o mundo de tal maneira de enviar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim a vida eterna, tenha o olhar hoje sobre cada um de nós. E em Jesus nós fazemos a obra do Pai, assim como Jesus diligentemente fez em sua missão terrena. E no nome de Jesus nós cobriremos o nu, nós visitaremos o preso, nós visitaremos aquele enfermo, ainda que aquela enfermidade pareça insolúvel aos nossos olhos, porque a ciência não cura mais. O câncer está avançado. Essa doença não tem uma receita médica, não tem a solução pela ciência. Mas, como servos de Deus, como imitadores de Cristo, buscamos a face do Senhor neste momento. Porque o Senhor nosso Deus sabe se aquela enfermidade é para a sua glória, é para que Ele conte um testemunho, um milagre recebido dos céus, ou se é para que Ele descanse a sua alma. Mas a todos devemos levar a obra de misericórdia, a oração intercessória por todos. Devemos ir aos presídios, aos hospitais, às casas. Nós vamos encontrar as ovelhas perdidas, nós vamos encontrar pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, pessoas que precisam da nossa ajuda e precisam mais ainda da palavra de Deus. Essa palavra que nos garante vitória aqui e vida eterna no porvir com Jesus. E ali estaremos face a face, cantando o hino da vitória, vendo todas as promessas que Jesus disse que faria para os seus servos. Disse que daria para cada um de nós o prêmio da vitória, chamado de bendito, com o reino dos céus, né, para nós contemplarmos. E veja, irmãos, que isso parece às vezes difícil, porque nós trabalhamos para o nosso sustento, sim ou não? Você acorda cedo, é um bravo guerreiro, você sustenta a sua família, a sua casa, tem tantas despesas para serem honradas e você precisa honrá-las licitamente, porque do contrário você vai ser chamado de caloteiro, de irresponsável, de iníquo, e muitas vezes você se envolve, se embaraça por falta de condição, mas o dedo estará apontado para você, tá bem? E por isso você não faz a obra de Deus como prioridade. Você se guarda de todas essas acusações, de todas essas situações. Você tem medo do perecimento aqui, de não ter o que comer, o que vestir, dinheiro para pagar suas contas, e a obra do Senhor vai ficando para depois. Mas nós vemos que na palavra do Pai, Jesus mostrando-nos o exemplo de como fazer a sua obra, ele disse: Mateus, deixa de ser coletor de impostos e vem. André, Simão Pedro, deixa as redes de peixes
e vem pescar homens para o reino dos céus. Ele saiu então comissionando os seus discípulos, preparando na sua palavra, na sua caminhada, mostrando como o servo deveria servir o seu Senhor. Jesus partiu para a glória de Deus, mas deixou esse caminho de misericórdia. E muitos vão bater naquele último dia a porta do Senhor, e essa porta não se abrirá. Porque não conheceram Jesus aqui, priorizaram os seus afazeres, assim como Marta, que tinha responsabilidade, que tinha comprometimento com a sua casa. Ela estava ali cuidando da sua maneira, como ela aprendeu, mas Maria estava buscando na palavra de Deus a forma correta de ser uma adoradora, de servir a Jesus com o seu melhor. E foi exaltada por Jesus. Jesus disse: Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Você pode, meu amado, inserir na sua programação a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O amanhã pode não chegar para você. O depois pode não se materializar, mas a palavra de Deus vai se cumprir e será duro para você chegar lá na eternidade, ser alijado eternamente da presença de Deus. Será colocado à esquerda como um bode, será lançado no inferno para o perecimento eterno. Então conheça Jesus hoje, examine as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. Examine Mateus 25, a partir do versículo 31, você verá qual é a vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame com obras, porque a fé sem obras para nada se aproveita. E assim fazendo, você amará Deus de todo o seu coração, porque Jesus estará lá naquele pequenino te esperando. Você crê assim? Diz amém, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor.